Hoje, o 15º domingo do tempo comum, o Mestre Jesus nos convida a refletir como está sendo a preparação dos nossos corações, se estão sendo um terreno fértil para acolher sua palavra, para que desse modo, seu plano de amor traçado para a nossa vida se concretize de forma plena. Com alegria, iniciemos esta Santa Eucaristia cantando alegremente. Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa da celebração, simplesmente atraídos por vós, desejamos formar comunhão, igualdade, fraternidade. Nesta mesa nos ensinais as lições que melhor educam. A Eucaristia é que nos dás as lições que melhor educam. A Eucaristia é que nos dás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, com muita alegria, iniciamos este domingo, dia do Senhor, com a Santa Eucaristia. Obrigado por abrir a sua casa, por abrir o seu coração, para que possamos entrar e anunciar a palavra de Deus pelos meios de comunicação, pelo Facebook, pelas rádios. Somos uma única família, a família de Deus reunida pela fé, reunida pela palavra. Quero também no dia de hoje colocar uma intenção especial de todos os marítimos, todos aqueles que trabalham no mar, aqueles que estão em mobilidade. Hoje seria o grande dia de nas nossas casas de Stella Maris, de rezar, de celebrar, de fazer um grande momento com esses irmãos e irmãs que vivem nos mares e que têm sofrido tanto com a Covid-19. Muitos estão desempregados, outros estão confinados porque não podem continuar as suas viagens. Em nome da pastoral, da mobilidade humana, eu quero estar unido hoje com muito carinho a todos vocês, irmãos marítimos, marinheiros, de modo muito especial com as nossas casas de Stella Maris. Que Deus abençoe todo o trabalho da pastoral marítima neste tempo de pandemia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a ternura do Deus, o nosso Pai, e a força do Espírito Santo de Deus, que esteja no coração de cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, nos coloquemos mais uma vez diante da misericórdia de Deus, pelas vezes que o nosso coração não foi terra boa para acolher a palavra de Deus. Peçamos perdão. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade de nós. 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 Jesus, tem de piedade dos pecadores tão humilhados. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós.
tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade, intercedendo por nós ao Pai. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Que o Deus, rico em misericórdia, que Ele tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. Aves louvam o Rei Celeste, os que Foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é a semente. Se permitirmos que ela germine no terreno do nosso coração, com certeza os frutos dados serão prósperos e abundantes. Ouçamos com atenção.
Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar, e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade, e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E a nossa resposta à palavra de Deus será: a semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus, que vêm do céu, derramam águas, e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e a aplainais. Os seus sulcos com a chuva amoleceis, e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria, e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo, como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Semente de Deus é a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outra semente caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, terra boa, e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, rezando a liturgia deste 15º domingo do tempo comum, fiquei com uma tentação de preparar uma homilia a partir da ecologia. Tão necessária uma reflexão neste tempo que estamos vivendo, não é? O tempo de queimadas na Amazônia, em tanto desmantelo que nós estamos passando, inclusive a questão da nossa pandemia está muito ligada à questão ecológica. Mas eu fiz a opção de continuar a nossa reflexão de domingo passado, para a gente não perder o fio da meada na nossa reflexão do Evangelho de Mateus. Domingo passado nós falávamos do coração, a palavra de Deus, Jesus com a palavra de Deus quer trabalhar, curar o nosso coração e fazer com que o nosso coração seja semelhante ao seu. Pois Jesus ainda continua falando do coração, querendo com a sua palavra transformar e mexer no nosso coração. Na liturgia do domingo passado, as leituras chamavam a nossa atenção para a necessidade de reconhecimento e de acolhimento do Messias Rei justo e humilde. Em todas as leituras de domingo, ficava patente a incapacidade de alguns de reconhecer a visita de Deus ao seu povo na pessoa de Jesus. A imagem que veicula a mensagem da liturgia deste domingo é sobretudo a da semeadura, que se encontra na primeira leitura e também no Evangelho. Na segunda leitura, liga-se às outras, não pela imagem da semeadura, mas pela menção aos frutos do Espírito. A imagem da segunda leitura, do parto, traz a mesma ideia de espera que aparece na imagem do campo semeado. É a partir daí que precisamos pensar a mensagem central da liturgia deste dia, para podermos também cantar com o salmista. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Para uma compreensão mais adequada do texto do Evangelho,
é necessário fazer uma pequena contextualização, uma pequena introdução. É muito possível que esta parábola tenha sido apresentada por Jesus em um contexto de crise. Jesus sofre rejeições pela sua mensagem em algumas cidades da Galileia, após o discurso missionário, que, se você tiver possibilidade, leia Mateus capítulo 11, capítulo 12. O falar em parábolas está justificado pela situação do profeta Isaías, que diz: ouvindo, não ouvem, vendo, não veem e não entendem. Como na liturgia do domingo passado, permanece, me parece, a dificuldade em aceitar o enviado, em aceitar Jesus e também o seu projeto de salvação. O capítulo 13 de Mateus, que lemos hoje, começa dizendo que Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Aliás, são duas imagens de saiu. Jesus que saiu de casa e depois o semeador que saiu a semear. Sair de casa é uma primeira atitude para aceitar a mensagem de Jesus. Não é sair de casa, porque nesse tempo estamos no tempo do isolamento social. É preciso sair do espaço conhecido e seguro. Sair do encerramento das nossas próprias ideias, critérios, da nossa forma de pensar e de agir. Sair de si mesmo para poder segui-lo. Ele se dirige ao mar da Galileia, lugar onde os primeiros discípulos escutaram o convite de Jesus a segui-lo, onde estão também os pescadores no seu trabalho diário, e também o povo. Era um povo pobre, simples, estrangeiros, que acolhem a sua mensagem. A mesma Galileia que era rejeitada pelos sumos sacerdotes, fariseus, porque diziam: da Galileia não sai nenhum profeta. Numerosas multidões se reuniram em volta dele, diz Mateus hoje. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Diante de Jesus, há um público que deseja ouvir suas palavras, que possivelmente também tem algumas perguntas a fazer a Jesus. Às vezes, nós imaginamos um grupo de pessoas quase que passivas diante de Jesus, que só escuta. Mas é preciso pensar nas divergências que talvez haja também nesta multidão. Pessoas que já o conhecem e escutam com interesse. Outras que procuram conhecê-lo e que às vezes tinham alguns questionamentos, perguntas, as que discordavam de suas palavras ou desejavam milagres que não foram realizados. Ou seja, uma multidão, cada um com diferentes olhares e posicionamentos diante de Jesus e das suas palavras. Quanto à palavra, ou quanto à parábola, nós temos uma imagem muito rica da semeadura. Aqui para nós, hoje, vinha vindo para cá, conversando com o seu Geraldo e falando que tem muita coisa plantada, bonita, não é? Aí na nossa região, com a chuva, aqui em Pesqueira, de modo especial, na nossa região, está assim, um dia chove, outro dia não. Um dia sim, um dia não. Fazia muitos anos que a gente não via uma situação como essa, não é? Mas é muito interessante que é a imagem rica da semeadura. Conforme vem descrito, esse semeador lança a semente em 4 tipos diferentes de terreno: caminho, pedra, espinho e terra boa, sem distinção. Ele não diz aqui pedra, eu vou colocar isso, aqui é terra boa, não. Ele distribui a semente sem distinção. Nesta alegoria que Jesus usa, entendemos que o ponto principal não é a semente e nem o semeador, e sim o solo no qual cai a semente. Hoje a parábola volta a interrogar o nosso coração, a nossa capacidade de vida
e principalmente o modo como encontramos em contato com a palavra de Deus, particularmente com o Evangelho. Na parábola do semeador, meus irmãos e irmãs, Jesus compara então o nosso interior como um campo, dotado de diferentes espécies de terra, mas habitado por uma semente de vida. E esta semente é poderosa e eficaz. Mas estão em jogo nossa acolhida, a nossa receptividade. Podemos permanecer no nível da superfície. Podemos nos deixar prender por outros interesses ou por prioridades sensíveis. Ou podemos nos abrir às dimensões mais profundas de nós mesmos. A nossa terra boa, o nosso bom lugar. Lendo essa parábola, nessa perspectiva, a parábola não nos deixa indiferentes. Motiva-nos questionar neste domingo sobre a partir de onde nós estamos vivendo. E para chegar a uma resposta adequada, convida-nos a nos fixar nos frutos que saem de nós. Quais são os frutos que saem de nós? Então, este domingo é para a gente olhar um pouquinho o terreno do nosso coração. Quais são os frutos? Será que são frutos duros? Pedras para atacar os outros? Espinhos para furar os outros? Vivemos às vezes na superfície das coisas da vida. Quais são os frutos que saem de nós, das nossas ações, do nosso coração? Segundo Mateus, Jesus é o verdadeiro semeador. Por isso é decisivo prestar atenção ao seu modo de semear. E ele faz isso com surpreendente confiança. Semeia de maneira abundante. As sementes de humanidade são lançadas em todos os tipos de terrenos, mesmo entre aqueles onde a germinação parece difícil, espinho, pedra. O semeador não desanima nunca. Sua semeadura não será estéril. A semente lançada é a palavra, o ensinamento do reino. Os solos são 4, os que estão situados à beira do caminho: o solo pedregoso, o solo espinhoso, o solo bom. A cada um se explicita uma dificuldade para que esta semente germinada dê frutos. Ao final, só o solo bom dá fruto. Mesmo este, porém, não tem paridade na quantidade de frutos que produz. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Isso guarda a diversidade entre aqueles solos bons que acolhem bem a palavra e lhe permitem germinar e se fortalecer o suficiente para produzir frutos. Mesmo tendo a multidão como auditório, o público de Mateus, alvo da parábola, é o grupo dos discípulos, de outrora, de antigamente, e também a comunidade cristã de todos os tempos, de hoje. A comunidade anunciadora do reino não pode escolher a quem anunciar o reino. Assim como o semeador não escolhe o terreno antes de lançar a semente. Diante dos fracassos recentes na missão evangelizadora de Jesus, com os 12, a tendência nos discípulos era fazer o quê? Vamos selecionar melhor os destinatários do anúncio e não perder mais tempo. Eu gosto muito de lembrar que quando fazemos, às vezes, novena de Natal, quando fazemos via sacra, né, quando vamos fazer a evangelização, muitas vezes nós damos preferência a quem? A quem já vem na igreja. Né? A gente não vai na casa de quem não vem na igreja. Nós não vamos, porque mas não é que esse povo a gente vai, reza, nem está nem aí, não vai na igreja, como é que faz? É interessante isso que Jesus faz. Jesus está, com esta parábola, advertindo a igreja de todos os tempos que na sua missão estará mais presente o fracasso do que o sucesso. Afinal, de 4 tipos de terreno, somente em um a semente frutificou. De uma coisa a comunidade não pode duvidar: a palavra tem força transformadora incrível. Quando cai em terra boa, é capaz de produzir a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente.
Eu concluo, meus irmãos e irmãs, lembrando que a verdadeira semente é o que há de Deus em nós. Deus é doação permanente e gratuita. Só sabe e só pode doar-se. Isso é o que constitui seu ser. Não é um indivíduo separado, criado à nossa imagem. É um Deus que é doação permanente. Este é o Deus do qual fala Jesus. É um Deus que é sementeira permanente de amor. Para que isso se faça realidade em nós, é preciso fazer o quê? Escutar. Quem tem ouvidos, que ouça, diz o final da parábola. De Jesus temos que aprender também hoje a semear. Ir ao encontro dos diferentes terrenos para desvelar o divino presente nas pessoas, em cada um de nós. O primeiro é sair de nossa casa. É o que pede sempre Jesus aos seus discípulos: ide por todo o mundo, ide fazei meus discípulos. Para semear, nós temos que sair de nossa segurança, de nossos interesses. Semear implica deslocar-nos, buscar o encontro com as pessoas, comunicar-nos com o homem e a mulher de hoje, e não viver fechados em nosso pequeno mundo eclesial. Numa ocasião, e agora termino mesmo, numa ocasião, no grupo de catequistas, de catequese, uma criança perguntou à catequista: por que Deus é sempre Deus e nós não podemos ser Deus ao menos uma vez por semana? A catequista, após o susto inicial, respondeu à menina: o dia em que você for amor, e nada mais que amor, você será Deus. A palavra de Deus age na história humana, nas pessoas que cultivam o terreno surpreendentemente do amor. Este amor solidário, este amor de escuta atenta ao irmão, o amor que é serviço generoso, desinteressado aos excluídos. A palavra de Deus faz-se fecunda nas nossas comunidades e pessoas que assumem uma atitude responsável diante da história e não permitem que a boa nova do Evangelho se converta em oferta barata, nem em clichê de espiritualizações alienantes e supérfluas, mas aqueles que fazem de tudo para que esta palavra seja eficaz na nossa história. Que o teu coração seja uma terra boa e que você possa, pelos seus atos, mostrar e dizer dos frutos que esta palavra, que esta semente tem gerado na tua vida e no teu coração. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita, Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, com coração cheios de confiança, dirijamos ao Pai do céu as nossas preces. A cada prece, rezemos juntos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas dioceses, paróquias e missões do mundo inteiro, em especial pela nossa diocese de Pesqueira, para que a palavra que os semeadores vão semeando dê fruto abundante no coração dos que a recebem, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todas as nações e organismos internacionais,
sobretudo nessa época de pandemia, para que busquem o bem comum e a justiça e ultrapassem interesses ocultos e egoístas. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos os que sofrem no corpo ou no espírito, para que acreditem que as dores do tempo presente não têm comparação com a glória prometida. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que cultivam a terra com lágrimas, para que seja reconhecido o seu trabalho e o tempo favoreça colheitas abundantes. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Faça também você uma pequena oração no seu coração, colocando também as suas necessidades. Deus de ternura, esses são os pedidos que nós apresentamos no dia de hoje. Olhai também aqueles que trazemos no nosso coração. Na sua bondade atendei-nos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. As sementes que me destes, que não eram pra guardar, pois no chão da minha vida quis fazer frutificar. Dos meus dons que recebi, pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, e em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi, pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, e em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me destes para eu mesmo cultivar. Dos meus dons que recebi, pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, e em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi, pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, e em tua mesa quero pôr. Reze, meu irmão, minha irmã, para que as nossas ofertas, o nosso coração, o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo é o Senhor, terra e céu cantam em seu louvor. Santo, proclamam suas criaturas,
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana cantemos, Hosana louvemos com filial ternura. Bendito é o que vem em nome do Criador. Bendito é o que traz a paz em plenitude do amor. Hosana. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Todo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, e este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a José Luís, que é nosso bispo da Igreja Particular de Pesqueira, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamaste para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que esta união do corpo e o sangue do Cristo, Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende Piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde nesta vida até a vida eterna. Amém. Estarmos juntos à mesa do Senhor. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor e unidos na alegria, partir o pão do amor. Na vida caminha quem come deste pão, não anda sozinho, quem vive em comunhão. Embora sendo muitos, é o nosso Deus. Com Ele vamos juntos, seguindo os passos seus. Na vida caminha quem come deste pão,
não anda sozinho. Quem vive em comunhão. Oremos. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós os pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação, cada vez que celebramos este mistério. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Queria convidar você para quarta-feira, próxima quarta-feira, às 19 horas, que você esteja ligadinho aí no Facebook da Catedral de Santa Águeda. Estaremos abrindo os 150 anos da Catedral. Então quero convidar você, mesmo neste tempo de isolamento social, que a gente possa acompanhar pelas redes sociais. É a abertura, nós vamos ter ainda muito tempo para ir celebrando estes 150 anos da nossa Catedral. Então vamos fazer isso com muito carinho, com muito amor, né? Nós que amamos e queremos tão bem a nossa Catedral, e vamos celebrar, né, se Deus quiser, com muita alegria, estes festejos. Então, quarta-feira, às 19h, a abertura da celebração dos 150 anos da nossa Catedral. Comunicado aos sacerdotes e diáconos desta igreja particular. Caríssimos padres e diáconos, depois de cuidadosa escuta sobre a realidade atual acerca da situação da Covid-19 na Diocese, considerando o decreto estadual, datado em 17 de junho de 2020, sobre a reabertura dos templos e as últimas providências do governo, ouvindo em reuniões remotas o vigário-geral, o chanceler da Cúria, os coordenadores regionais e o clero, decidimos e assim fazemos saber a todos que a partir das vésperas do 18º domingo do tempo comum, dia 1º de agosto, sábado, véspera da comemoração dos 102 anos de nossa diocese, retomaremos as celebrações da Eucaristia nas paróquias e gradualmente nas comunidades, bem como os demais sacramentos, conforme nosso decreto a ser enviado nos próximos dias. Quero lembrar que o tempo que nos é dado até a data oficial da reabertura deve ser para que nos preparemos cuidadosamente e tomemos todas as providências necessárias para uma reabertura segura. Para isto, busquem o apoio e a orientação segura da vigilância sanitária de cada município. Peço que observem atentamente cada ponto do nosso decreto, fazendo-os cumprir rigorosamente, para que não tenhamos problemas em âmbito interno e principalmente externo, uma vez que, em última análise, a Diocese será a primeira responsável por qualquer realidade nas paróquias em desacordos com as normas das autoridades. Por fim, exorto a todos mais uma vez para o nosso compromisso com a promoção da vida acima de tudo. Olhemos para o bem do nosso povo e também o nosso enquanto pastores. Cuidemos de todos e de nós mesmos. Que a Virgem Mãe da Graça e São José, padroeiro da nossa diocese, valham-nos nesses tempos difíceis e nos ajudem a superá-los com fé e esperança. Pesqueira, 11 de julho de 2020, Dom José Luiz Ferreira Salles, Bispo diocesano. Comunicado aos padres é que nós começamos a preparar para reabrir a igreja, as igrejas. Começamos a preparar. Então eu peço, aproveitando a rádio aqui, Ororubá, a Rádio Metropolitana, a Rádio Nova Líder, a Rádio Jornal, que cada um
escute as orientações que o padre na sua paróquia vai dar, porque o decreto as orientações foi conversada com todos os padres da nossa diocese, orientando, não é, para que agora comecem a formar as equipes, para preparar a abertura, que será gradual, não será a abertura de todas as portas da igreja, agora venha todo mundo, não é assim, porque existe um decreto do governo e nós ainda continuamos numa situação de pandemia. O isolamento social ainda continua valendo, não temos ainda uma vacina e precisamos nos cuidar. E eu quero também pedir a todos vocês que ajudem os nossos sacerdotes, ajudem os padres, porque tem pessoas que às vezes é muito intransigente e o padre não vai poder desviar daquilo que está escrito no decreto. Não tem jeitinho brasileiro, não é? Nós gostamos de fazer um jeitinho. Dá para a pessoa fazer um jeitinho para mim assim? Né? A gente faz assim, não faz assado. Vai ter que se cumprir aquilo que está escrito no decreto, porque senão teremos que fechar novamente, porque se começar a crescer novamente o surto, a gente não vai ter como, senão, voltar novamente para o isolamento social. As missas continuarão sendo transmitidas, viu? Pelo Facebook, pelas rádios, porque não é todo mundo que vai poder vir logo para a igreja. Vai poder continuar acompanhando, rezando em casa. Os padres terão muito trabalho daqui até o dia 1º de agosto para organizar as equipes. E a gente pede muito aos leigos, né, as pastorais, os grupos que se coloquem à disposição dos sacerdotes para este processo, para esse trabalho que vamos ter que fazer daqui até o dia 1º de agosto. Vamos receber a bênção final, pedindo então a bênção de Nossa Senhora, de São José, de Santa Águeda, por todos nós e para este tempo de preparação que vamos viver e que também a reabertura seja também um tempo de anúncio do Evangelho, da Palavra de Deus, pelo nosso testemunho, pelo nosso comportamento, por aquilo que vamos fazer diante, né, da abertura das igrejas para podermos celebrar bem os nossos sacramentos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós, a nossa casa, a nossa família, a nossa diocese, a bênção, a saúde, a proteção do Deus cheio de bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que rezou conosco pelos meios de comunicação. Obrigado a você que abriu o teu coração e a tua casa. Dona Maria, cuidado para não queimar o feijão. Fiquemos em paz, tenhamos uma boa semana e que Jesus sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás.